A segunda partida decisiva do Campeonato Cearense 2024 vai começar com total igualdade. Se alguém tivesse vencido o primeiro jogo, poderia-se dizer que um time iria ter mais precaução, jogando pelo empate, e que um outro time teria que, pelo menos em algum ponto do jogo, se atirar, buscar o gol, buscar a vitória, e aí as estratégias poderiam mudar. Mas não é isso que vai acontecer para essa segunda partida das finais do estadual. As duas equipes têm muito a ganhar, marcando gol e ficando à frente no placar, tem muito a perder, tomando gol e ficando atrás em busca do resultado. Por isso, pode ser até uma partida muito parecida com o que foi essa primeira partida das finais do estadual, a não ser aquela máxima de quem tem medo dos pênaltis, porque se terminar empate esse segundo jogo, nós iremos para os tiros livres diretos da marca de pênaltis, e esses pênaltis vão definir quem será o campeão cearense de 2024. Chances de gol houve dentro da partida, mas não houve assim, uma agressividade que pudesse dizer uma equipe cansou de perder gols, ou o goleiro foi o grande destaque do Ceará, ou o goleiro foi o grande destaque do Fortaleza. Não, os dois goleiros fizeram participações importantes, interessantes na partida, mas nenhuma das equipes foi tão agressiva para dizer que só não venceu a partida porque o goleiro adversário estava inspirado. A grande situação de gol acabou com uma defesa do goleiro do Fortaleza, do João Ricardo, mas se a gente prestar atenção para a jogada, foi muito mais um erro do Saulo Mineiro, que um destro, no lado direito, ajeitou para bater de perna esquerda, já começa o erro por aí. Segundo, bateu na bola fraca, com o goleiro à sua frente. Terceiro, não tentou dar um efeito, encobrir, tirar do goleiro, jogou realmente em cima do João Ricardo. Óbvio que tem méritos do goleiro do Fortaleza, mas muito mais demérito do atacante do Ceará. E essa foi a principal chance do jogo. O Dudu criou uma chance para o Fortaleza, que terminou num chute para o gol, que o goleiro Richard tentou fazer uma defesa em dois lances, mas ela ia acabando por sobrar para o Lucê, e a defesa do Ceará tirou rapidamente. Foi a principal chance de gol do Fortaleza no jogo, e o Eric Pulga criou uma jogada de gol, mas a bola acho que ia se chocar ali junto ao travessão. Era um perigo, poderia ser o gol. O João Ricardo fez uma boa defesa, mas não foi aquele lance que ele estava de cara, ou ele estava muito perto do gol, não. Ele teve que driblar, inclusive, dois jogadores do Fortaleza e evitar um terceiro para poder chutar no gol. E acho que foram as melhores chances que aconteceram na partida. Um clássico rei de muita movimentação, de muita vontade, de jogadas duras em alguns momentos, de dribles em outros, de jogadas interessantes, de esquematização tática, inclusive sendo modificada durante a partida, mas não foi o clássico rei dos sonhos de nenhum dos torcedores, nem do Ceará, nem do Fortaleza. Foi aquele clássico rei onde os dois torcedores ficam com um gostinho de algo mais na boca, esperando o segundo clássico rei e decisivo dessa temporada 2024. E o que foi que o técnico Wagner Mancini mais gostou no seu time? Ele conta aqui para nós. Olha, o que eu mais gostei da minha equipe foi a maturidade que teve, não dando muitas oportunidades à equipe do Fortaleza. Eu acho que este é o ponto mais alto do jogo de hoje, né? Nós tivemos um sistema defensivo que sofreu pouco, embora tenha sofrido, mas sofreu pouco. É uma equipe hoje mais resiliente, que sabe a hora certa de parar o jogo, de tocar a bola, de acelerar o jogo. Acho que no primeiro tempo a gente poderia ter acelerado um pouquinho mais o jogo, no momento onde a gente estava jogando melhor, né? E isso eu cobrei deles no intervalo, que nós tínhamos uma equipe com posse de bola, que controlava bem o jogo, mas que na hora que tinha que acelerar para frente, pisava na bola, e isso de certa forma faltou, ao meu ver, no primeiro tempo. Na segunda etapa, com as substituições, as equipes
acabam, de certa forma, mudando um pouquinho a sua forma de jogar, porque ninguém entra igualzinho àquele que saiu, né? Em termos de característica, em termos de leitura tática. Então isso, de certa forma, acaba dando uma desarrumada naquilo que estava arrumado, de ambas as equipes, né? Mas o que me chamou a atenção, acho que o ponto alto foi que o Ceará teve um bom controle do jogo, se defendeu muito bem. Curiosamente, nós tivemos mais finalizações no gol e mais finalizações a gol, né? Então isso, de certa forma, também mostra que talvez a gente tenha sido mais efetivo dentro da partida. Faltam alguns ajustes? Faltam. Essa pergunta do Mancini, o que ele mais gostou, foi o que fiz. Eu tinha uma outra dúvida, né? Primeiro eu queria saber o que ele mais gostou, porque daí você entende o que é que ele queria no jogo. Como foi, por que armou sua equipe dessa forma. Normalmente o cara gosta daquilo que ele pediu para o time. E também perguntei para ele sobre a questão da estratégia. Achei o Ceará um time muito compacto, muito fechado, não deixando margem para que o adversário pudesse ter chances de gol. O Fortaleza teve mais a posse, conseguiu em alguns momentos jogadas de ultrapassagem, de drible, mas quando eram jogadas de ultrapassagem que ia para a ponta, o cruzamento sempre achava algum jogador do Ceará para tirar, para meter para escanteio ou para tirar a bola dali. E quando era uma jogada de infiltração, que também podemos dizer que era de ultrapassagem, porque tinha 2-1 e tal, ela não continuava porque tinha sobra o tempo todo. E o Fortaleza também fez isso. Mas no caso do Mancini, dá para pensar, dá para imaginar que ele pode ter vislumbrado, olha, eu tenho 180 minutos. E nesse segundo jogo, o Fortaleza tem um jogo no meio da semana e ele, Mancini, o time dele, o Ceará, não tem. Então eu perguntei se essa era uma estratégia pensando aí nos 180 minutos e ele respondeu assim. A gente tem que olhar o campeonato num todo. São 2 jogos, são 180 minutos. Isso não quer dizer que o primeiro jogo não vá, você não vai entrar para vencer a partida. Vai sim, a nossa ideia era vencer para ter uma vantagem. Mas o fato de você não ter perdido o primeiro jogo e aí serve para as duas equipes, torna o segundo jogo ainda mais emocionante, porque não é fácil você ter que reverter um gol numa final, né? Qualquer uma das equipes que perdesse por 1-0 traria um prejuízo enorme. E as duas equipes tentaram, dentro das suas condições, dentro daquilo que havia sido planejado, mas eu vi um bom jogo de futebol, mais disputado, na minha opinião, do que os outros 2 clássicos. Hoje nós tivemos mais duelos, mais divididas, mais faltas, muito em função da importância da partida, por ser um jogo de finalíssima, né, que poderia ali dar uma ligeira vantagem, que seria uma grande vantagem se tratando de uma final de campeonato de 2 jogos. Inclusive, sobre isso, o companheiro jornalista Mário Kempis perguntou exatamente isso, se o Mancini acha que tem uma vantagem de o adversário jogar no meio de semana, e não é que é uma viagem para fora do país, e por uma competição como a Sul-Americana, que é uma competição muito difícil e muito complicada, ainda mais quando você tem um time no seu grupo que é favoritíssimo como o Boca, só tem 2 vagas, sendo que uma vaga real, passando para a fase seguinte da Sul-Americana, e enquanto que a outra vaga é uma vaga para você brigar para passar, para seguir na competição com um time que vem da Libertadores. Eles costumam vir matando. Os times da Libertadores, eles são eliminados ali na Libertadores, ficam na 3ª posição nos seus grupos. Eles saem normalmente matando os times da Sul-Americana, porque eles têm investimento maior, investimento de Libertadores, então tem uma questão financeira que acaba incidindo na questão técnica do time em campo, e todo mundo quer ser primeiro colocado. Então, pensem aí, perder uma partida, ou seja, uma partida a menos, 3 pontos a menos, ou 2 que sejam, seria muito ruim para o Fortaleza, para qualquer outra equipe que jogar a Sul-Americana. Então, por mais que o Vojvoda deu a impressão, inclusive na coletiva dele, de que vai poupar, de que vai priorizar o campeonato cearense, ele disse que ele mesmo, quando estava na Argentina, não entendia isso, mas aqui no Brasil ele tem esse entendimento. Por mais que isso aconteça,
ele vai ter que levar alguns atletas. Hoje se mexe muito no time, então dos 16 que vão participar de uma partida, certamente alguns estarão em campo no Paraguai no meio de semana. Pode ser que isso não aconteça, mas não é algo que eu creia. O Mancini falou também sobre essa vantagem do adversário jogar no meio de semana e o time dele não. Eu acho que você pode tirar de vantagem o fato de você ter uma semana aberta de treinamento, né? Se isso vai impactar diretamente na partida ou não, nós só vamos saber no sábado. Mas eu tenho certeza que a semana vai ser bem aproveitada, assim como eu acabei de dizer. A gente tem que tentar fazer uma estratégia muito boa para o jogo. E lógico, além de fazer bons treinamentos, recuperar a parte da saúde dos atletas referente à virose, a parte de quem está voltando do departamento médico, então passa por um período ali de transição para poder voltar direto para o campo. Então tudo isso daí vai ser feito em 7 dias. É bem melhor que não tenha jogo, mas não quer dizer que porque você tem jogo você está defasado ou atrasado em relação a chegar ao título, né? E a outra pergunta tua, ela é interessante porque eu também vejo dessa forma. Eu acho que nós temos um sistema defensivo hoje bem estabilizado. A nossa linha de 4 hoje fez um grande jogo, mesmo dividido pelo Matheus Bahia e pelo PV. A linha se comportou muito bem, assim como o Richard. O meio-campo, não fica difícil a gente olhar e ver que nós temos um bom meio de campo, com os jogadores versáteis, né? Só um exemplo, o Lourenço já jogou como primeiro homem lá no começo do campeonato, já jogou como segundo, hoje jogou um pouco mais à frente, mas também pode fazer, fez até a função do Mugni após a saída dele. Então, nós temos ali também um saldo, acho que mais para positivo. Tem a volta do Castilho agora, o Jean está começando a botar a cara dele também, é importante. E eu tenho 2 meias mais ofensivos, que seriam o Recalde e o Bruninho, que numa situação diferente, que o jogo pedir, eles certamente vão dar conta daquilo que nós queremos. À frente, o Puga, eu concordo que hoje ele é dono da posição, e há uma briga ali na frente. O Ailon é o cara que sempre aparece porque ele tem uma leitura tática muito interessante. Hoje ele foi, entre aspas, o sacrificado do esquema. Ele teve que acompanhar o Pacheco até quase a linha de fundo. Mas ele é um jogador de uma leitura muito importante, é um atleta de confiança, porque só num sinal ele já sabe o que precisa fazer. Então ele tem uma leitura tática muito boa. E ali no camisa 9 a gente tem alterado. Às vezes joga um, às vezes joga outro. Eu tenho uma carta na manga que eu ainda não usei, de um atleta que pode fazer essa função. Ou, de repente, da gente mudar um pouquinho a forma de jogar. O Saulo, diferentemente do Barceló e do Ailon, né, os 3, eles são atletas diferentes, que jogam de forma diferente, a gente tem que entender. Então, em cada jogo a gente tenta usar aquilo que fica melhor para a equipe. Se nós estamos jogando muito no campo de ataque ou muito no campo de defesa, cada um deles se encaixa de uma forma. A hora que tem que prender a bola, reage melhor a esse jogo do que os outros. A gente vai ao longo do tempo entendendo e fazendo com que eles também estejam dentro de cada estratégia. Eu acho que isso é muito importante de dizer. A gente monta o ataque, o meio-campo e a defesa menos, mas o ataque a gente monta muito quando a gente monta a estratégia da partida. Se eu quero, por exemplo, se eu tenho que atacar o Itabaiana em casa, eu tenho que abrir dois jogadores de velocidade, eu tenho que ter 2 meias que chegam, que pisem na área. Em outras circunstâncias, logicamente, a gente vai jogar de outra forma. Olha, galera, pensando aqui nesse segundo jogo das finais do estadual, eu fico tentando entender como é que poderemos ter outras alterações táticas. A cada partida os times vão se conhecendo mais, né? Nós tivemos um primeiro clássico rei, e aí os treinadores já tiraram conhecimento prévio sobre os times
adversários, porque viram, claro, eles jogarem contra outras equipes, mas aí tiraram conhecimento a partir daquele dia de como são esses times no clássico. Depois teve o segundo Clássico Rei e agora chegamos ao terceiro Clássico Rei. Então o torcedor que vê de fora já tem um conhecimento melhor do seu adversário. Imagina o treinador, ele tem todas as informações do seu departamento de inteligência, ele tem a noção, se ele precisar de algum atleta adversário, de quanto ele correu, de que área de campo ele atua mais, em que área ele atua com a bola, em que área do campo ele atua sem a bola. Para vocês terem uma ideia, tudo isso hoje o técnico de futebol ele tem acesso. Então há um conhecimento muito grande dos dois. Talvez por isso esse empate em 0-0 nesse primeiro jogo das finais, porque os times já tinham tanto conhecimento, era que só foram 2 partidas, mas já são, pelo menos no caso do Ceará, 15 jogos, esse é o 16º na temporada. Então o adversário te conhece bem e você conhece bem seu adversário. Então técnicos inteligentes que conseguem fazer esquematizações táticas com seus atletas e também incutir na cabeça dos jogadores o que fazer em campo, acabam tirando vantagem disso e minimizam as possibilidades de gol dos adversários. Foi o que aconteceu demais nesse Clássico Rei. Fico imaginando o que é que vai vir aí para o próximo Clássico Rei, porque o conhecimento é ainda maior e as duas equipes sabem ainda mais o que o outro time pode proporcionar. Conhecimento até na hora da alteração, conhecimento até na mudança tática que o time pode fazer, que o treinador, o adversário pode fazer em campo, e da consistência técnica que determinado jogador tem para um segundo tempo de jogo, que não tem, que vai ser substituído, que não vai. Os treinadores já têm até ideia de que substituições o outro técnico fará nas segundas, ou poderá fazer nas segundas etapas de jogo. Então a gente chega para um jogo finalíssimo do Campeonato Cearense, que será o quarto Clássico Rei dessa temporada, com os técnicos sabendo bastante disso aí. No caso do Ceará, o Guilherme Castilho, que durante essa última semana já começou a iniciar uma transição, embora o boletim do Departamento Médico tenha dito que ele ainda está com desconforto, né? Eles são médicos, nós não somos médicos, mas assim, isso não nos impede de pensar. Desconforto é dor. Então o cara teve um desconforto no adutor da coxa. Hoje já faz 11 dias que o Castilho teve esse desconforto. Se fosse uma lesão, no boletim não saía mais desconforto, saía lesão, X, grau 1, papapá, no adutor da coxa. Não sai. Sai como desconforto. É mais para que o teu adversário não saiba. Não vai sair boletim no meio de semana, o Ceará não joga no meio de semana. Então, para que o adversário não tome conhecimento, se coloca lá desconforto. Pela informação que eu obtive, segunda-feira o Ceará reapresenta e o Guilherme Castilho já vai estar iniciando um período ali de transição. Ele já fez algum trabalho no campo nessa última semana, já vai iniciar a transição. É uma semana inteira, então não vou dizer que é certo, mas estão boas as chances do Guilherme Castilho estar à disposição de ser mais uma opção para o Mancini. Também não posso dizer se ele vai começar o jogo, é uma outra questão, tanto na ordem tática quanto na ordem física. Um cara que passou 2 semanas no departamento médico, né, 1 semana e meia, vamos dizer 2 semanas até ele voltar a treinar com bola lá para quarta, quinta-feira, não está 100% como o restante do grupo. É uma situação que o Mancini deve resolver e claro que ele tem todas as informações dos seus departamentos físico e de fisiologia para saber se o Castilho tem ou não condição de começar a partida. Mas que será uma ótima opção para a equipe, uma opção que ele não teve, né, que a equipe não teve, que ele, Mancini, não teve para esse jogo, certamente o Guilherme Castilho será. E aí mais uma opção para o técnico Wagner Mancini no Clássico Rei decisivo. E não dá para não levar em consideração que o adversário joga no meio de semana e o Ceará treina durante a semana toda, preparando-se única e exclusivamente com foco nessa partida, em jogar diante da equipe do Fortaleza. Isso óbvio que vai fazer diferença, isso óbvio que é algo que vai dar ao Ceará uma condição de, como o Mancini disse que armou mesmo para 90 minutos, que sabia que tinha 180 na frente, é claro que ele vai tentar armar uma fórmula sabendo que o time dele terá menos possibilidade de demonstrar desgaste no próximo jogo do que o adversário dele
vai poder demonstrar nessa partida. Então, é uma questão que a gente também precisa levar em consideração. Para a gente concluir, na saída de campo, o Jean Irmer concedeu aí uma entrevista e a gente vai ouvir um pouquinho do que esse volante da equipe do Ceará, que entrou na segunda etapa, falou sobre esse resultado de empate em 0-0 do Ceará com a equipe do Fortaleza. Clássico é clássico, a gente sabe que é sempre um jogo difícil contra o rival, só que a gente sabia que não acabava hoje, mas passava por hoje. Então hoje a gente precisava fazer um jogo consistente, um jogo equilibrado. A gente sabia que no próximo jogo, dentro de casa aqui, a gente tem a maioria da nossa torcida, né? Então aproveito para convocar eles, aproveito para trazer eles para o próximo jogo aqui, apoiar a gente e, se Deus quiser, comemorar o título com a gente. Não tem nada a ganho, mas a gente sabe a força da nossa torcida, a gente sabe a força do nosso elenco. Vamos pro próximo jogo, tranquilo, pé no chão, pezinho no chão. Nosso time é um time de guerreiro, jogador que trabalha, que luta, que corre dentro de campo o tempo inteiro. Então, mesmo que a gente tivesse construído um resultado de 1 ou 2-0 hoje, a gente tinha voltado da mesma forma no próximo jogo. Então, a final tá aberta e vamos buscar o título. O que o professor Mancini sempre fala, né? Todo jogo a gente tem criado oportunidades e, graças a Deus, muitas vezes a gente tem convertido, mas a gente tem que ressaltar também que a gente tá jogando contra uma equipe também qualificada. Então a gente tem que saber que no momento que tiver oportunidade a gente vai matar. Mas bom que a gente passou um jogo sem tomar gol. O jogo tá aberto, é uma final muito importante, não só para nós, mas principalmente para o nosso torcedor. Então vamos com tudo no próximo jogo para sair com o título. É isso, galera. Sábado, 4h40 da tarde, tem a decisão do estadual. Um dos dois sai campeão, Ceará ou Fortaleza. Para tirar qualquer dúvida, pode ser qualquer empate. 0-0, 1-1, 2-2, 3-3. Empate, nós teremos pênaltis para definição de quem será o campeão estadual. E, em caso de vitória, claro, o vencedor será campeão cearense da temporada 2024. Durante a semana, preparação do Ceará, a gente traz aqui todas as informações e também estaremos, claro, depois da partida finalíssima, falando sobre o que foi o jogo e como foi toda a repercussão dessa final do estadual temporada 2024. A gente volta a se encontrar no Futebolês. Todo dia tem Futebolês na rádio a partir das 5 da tarde, nos 101,7 da Jangadeiro Band News FM. E tem Futebolês também na TV Jangadeiro, 12.1, a partir das 7h15 da noite. Então, a gente volta a se encontrar por lá e também aqui nos nossos vídeos. Valeu, galera. Até lá.